A paz do Senhor, queridos, esse é o nosso programa Missões Online. Eu sou o pastor Elias Xavier, com você mais uma vez. Vale a pena lembrar que é um prazer muito grande ter a sua participação aqui no nosso canal, tá certo? Hoje nós vamos comentar a lição de número 6 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que é do segundo trimestre do ano de 2018. O tema da nossa lição é ética cristã e suicídio. Esse é um tema que é muito importante, de uma grande relevância para a igreja. Segundo o comentarista da nossa lição, na nossa atualidade, cerca de 1 milhão de pessoas cometem o suicídio todos os anos, e outras 20 milhões ou pensam ou tentam cometer suicídio ao redor do mundo. Então é um problema sério e que deve ser encarado como tal. Por essa razão, eu digo que é muito relevante para a igreja esse tema, e é importante que a igreja estude, fale sobre o tema, para que possamos nos munir das armas espirituais e assim vencer esse mal que tanto aflige a nossa sociedade. O suicídio, ele é um problema, ele é um mal que está presente em todas as camadas da nossa sociedade, desde do mais rico até o mais pobre, desde o mais douto até o mais indoto, do pastor até o congregado. Não há nenhuma classe de pessoas, não há nenhum grupo de pessoas que esteja livre, que esteja isento de enfrentar esse problema em algum momento. Então, por essa razão, nós precisamos sim lançar mão das armas espirituais por meio da fé, porque eu acredito que apenas a fé nos possibilita vencer esse mal, esse problema, que não é apenas um problema de ordem social ou de ordem, no caso de saúde pública, mas é também um problema de ordem espiritual. É válido lembrar que o suicídio não é um mal da nossa geração, não é um problema oriundo do nosso tempo, mas é um problema antigo, que já vem de muitos anos, presente na sociedade. Por exemplo, nós podemos encontrar a prática na civilização egípcia, na civilização grega, na civilização romana. Então já é uma prática milenar e que está presente na vida do ser humano, na vida do homem. O comentarista da nossa lição traz aqui 6 casos que ocorreram com personagens bíblicos, que é o caso de Sansão, Saul, o pajé de armas de Saul, o Aitofel, que foi conselheiro de Davi, mais tarde conselheiro de Absalão, o rei Ziri, que foi rei do norte, e Judas, que foi o traidor de Jesus. Então são personagens bíblicos que já desde aquela época enfrentaram circunstâncias adversas, e para eles a solução que na mente deles, naquele momento ali, a solução que eles encontraram para resolver os seus problemas foi a porta do suicídio. Então, como nós podemos observar, não é um problema, como eu já falei, não é um problema novo, é um problema antigo, e que eu entendo que até agora a sociedade não aprendeu a lidar com esta situação. Ainda falando aqui dos personagens bíblicos que cometeram suicídio,
É lógico que cada um desses personagens, né, cometeram o suicídio de uma forma, nós podemos dizer assim, bem peculiar, né, por motivos diferentes, por razões diferentes e também até tipos de suicídio diferentes. Por isso, nós vamos entender que a resposta divina para cada um deles também pode ser diferente, tá certo? A partir do momento que a gente entende essas diferenças de suicídio. O escritor da nossa lição coloca aqui 3 tipos de suicídio, que é o suicídio convencional, aquele suicídio que é motivado por uma questão cultural, como é o caso da cultura japonesa, da cultura esquimó, entre outras, não é? O suicídio pessoal, que a motivação é particular, é uma motivação que está presente no próprio indivíduo, independe de cultura ou de qualquer outro tipo de influência, né? E o suicídio sacrificial, que nesse caso seria o suicídio altruísta. É quando alguém arrisca ou dá a sua vida para salvar a vida de uma outra pessoa. E aqui eu acrescento o suicídio involuntário, aquele suicídio que não é intencional. Por exemplo, eu conheço a história de uma mulher que estava viajando em cima de um caminhão, no pau de arara, como era conhecido, e o carro faltou freio em cima da ladeira e começou a descer a ladeira desgovernado, e ela, por medo da morte, pulou do carro e acabou morrendo. E quem ficou no carro, na verdade, não morreu porque o motorista conseguiu controlar, mas ela que pulou acabou morrendo, no caso, como por consequência ali da queda do carro em movimento, né? E ela acabou tirando a sua própria vida. Então, esse tipo de suicídio é um suicídio que eu entendo que não é premeditado, ele é involuntário, não é uma coisa que a pessoa quis, né? Talvez a intenção fosse até se salvar, mas acabou se suicidando. Também nesse suicídio não intencional, que eu acredito que é uma espécie de suicídio, pode até que alguém discorde, tudo bem, mas eu acredito que é uma espécie de suicídio. A partir do momento que uma pessoa ingere álcool, por exemplo, e pega um carro ou uma moto e vai dirigir bêbado, sabendo que tanto ele pode causar a morte de outra pessoa, como também ele pode causar a sua própria morte, né? Eu acrescento aqui esses tipos de suicídio ao que o escritor da lição já nos colocou para a fim de nosso estudo, tá certo? E assim, quais são as motivações? O que leva uma pessoa a desejar a morte? O que leva uma pessoa a querer tirar a sua própria vida? Então eu destaquei aqui alguns motivos. Eu creio que não são todos, porque os motivos são diversos, mas eu destaquei aqueles que eu entendo que são os mais recorrentes, né? E agora eu passo a citá-los aqui no nosso comentário, que no caso, problemas financeiros, é um dos primeiros motivos. Problemas amorosos, né? Amores aí mal resolvidos. Questões profissionais, né? Vergonha. Às vezes a pessoa se envolve em um ato, em uma ação, ou tem uma atitude muito vergonhosa, e ela entende que o que vai lavar aquela vergonha, o que vai limpar aquela vergonha é o suicídio, e ela vai cometer o suicídio. A questão cultural, como nós já falamos aqui do suicídio convencional, né? A depressão, a incapacidade de lidar com situações adversas, né? Aqui eu quero falar
do Aitofel, que foi o personagem bíblico, né, que nós já citamos aqui, que era conselheiro de Davi, mais tarde foi conselheiro de Absalão, e simplesmente por Absalão ter rejeitado um dos seus conselhos, ele acabou se enforcando. Então, são pessoas que não sabem lidar com algumas situações adversas, situações que fogem ao seu controle ou saem diferente daquilo que ele planejou, e aí eles já entendem que o fim, a solução é o suicídio. O altruísmo, como nós já vimos aqui no suicídio sacrificial, não é? Que é quando a pessoa põe a vida em risco para salvar uma outra, dá a vida para salvar uma outra vida, né? Por exemplo, uma mãe que se joga na frente de um revólver e toma um tiro em lugar do filho, né? Isso é um suicídio altruísta, né? É feito por amor, né? A pessoa dá a sua vida em prol da vida daquela pessoa a quem ela ama, a quem ela quer salvar. Como foi o caso daquela professora, não me lembro a cidade nem o lugar mais que se queimou tentando salvar as crianças ali naquela creche, né? Também é um tipo de suicídio, mas eu entendo que a causa principal em qualquer tipo de suicídio, o fator determinante para que a pessoa escolha a morte é a crença. Aquilo que a pessoa acredita. Por exemplo, a pessoa que acredita que ela vai morrer, ela vai se suicidar e vai receber o paraíso. Ela vai alcançar a vida eterna, vai alcançar a salvação, né? Caso ela se suicide. Ela vai fazer isso sem pestanejar. Ela vai se suicidar porque ela tem interesse em alcançar a vida eterna, em alcançar a salvação, em receber o paraíso. A pessoa que acredita que morreu, acabou. Quando ela passa por qualquer problema que ela não pode resolver, né? Quando ela passa por qualquer problema que foge ao seu controle, ela vai entender que a única solução é tirar a vida, porque agora acaba-se tudo, né? E não há mais problema, não há mais dificuldade para ser enfrentado. Eu acredito que uma pessoa, na sua sã consciência, jamais, né, uma pessoa que acredita na existência do céu e do inferno, sabendo que existe uma grande possibilidade de ela se suicidar e ir para o inferno, como consequência do seu pecado, né, ela jamais vai tentar o suicídio, porque ela sabe, se o problema aqui está difícil, se a situação aqui parece ser indissolúvel, do outro lado da vida é bem pior. Quando parte-se para a eternidade sem Deus, quando parte-se para a eternidade afastado de Deus. Eu vou voltar aqui de novo nos personagens bíblicos. Por quê? Porque observa-se que nos 6 casos, todos esses personagens, em algum momento, eles haviam se distanciado de Deus, né? Eles haviam se afastado de Deus, consequentemente, na sua grande maioria, poderiam até ter mudado a sua crença, né? Poderiam até ter mudado a sua visão da vida após a morte e, portanto, num momento difícil, acabaram optando, acabaram buscando no suicídio a solução para os seus problemas, né? Então, como eu já falei, que o suicídio também é uma questão de ordem espiritual, né? Provavelmente, eu acredito, não vou generalizar, porque eu acho que só Jesus pode bater o martelo nessa questão aqui, né? Dizer, mas eu acredito que as pessoas que cometem suicídios são pessoas que não só apenas estão passando por problemas, mas também estão afastadas de Deus ou estão fracas na fé. É assim que eu penso, é assim que eu acredito, tá certo? Então,
nós vamos observar, nós vamos entender. Agora eu quero falar aqui sobre as duas principais consequências, ou os dois principais problemas de um suicídio, né? Primeiro, o suicídio, ele é um pecado contra Deus. Por que o suicídio é um pecado contra Deus? Porque ele afronta a soberania divina. 1 Samuel, capítulo de número 2, né? O versículo de número 6, o profeta diz que o Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. Ou seja, a vida está nas mãos de Deus. O controle da vida está nas mãos de Deus. A verdade, o fato sobre essa questão da vida é que, assim, todos nós nascemos para viver a totalidade dos nossos dias. Nós somos mordomos de Deus, não apenas nos bens que administramos, mas somos mordomos de Deus também da nossa própria vida. Deus não criou o homem para morrer com 15, 16, 20, 30, 40, assim, não. Deus criou o homem para viver, como diz as Sagradas Escrituras aí, até mais de 70 anos. Agora, o que determina o momento que nós vamos morrer são as nossas ações. Por isso que eu falei aqui do suicídio involuntário, né? Quando uma pessoa bebe, que eu citei o exemplo, que a pessoa bebe e pega um carro ou uma moto e vai dirigir, vai conduzir, sabendo que pode pôr um fim na vida dele ali. Então, e isso nós vamos dar conta diante de Deus. Aquilo que a gente faz com a nossa vida, nós vamos prestar conta diante de Deus. Porque a nossa vida é algo que nós recebemos das mãos de Deus, como nós já vimos em outras lições passadas, né? Deus é o dono da vida. E o desejo do coração de Deus é que nós vivamos a totalidade dos nossos dias até os últimos segundos. Nós é que, por rebeldia, por muitas vezes desobediência a Deus, perdemos a oportunidade de viver todos os dias das nossas vidas. Então, primeira complicação do suicídio, no caso aqui do suicídio cultural, do suicídio convencional, o suicídio pessoal, que aliás é um suicídio egoísta, a pessoa pensa só em si, ela está com problema, ela não importa quem vai ser afetado naquela situação, não pensa em filho, não pensa em pai, não pensa em mãe, não pensa em esposa, não pensa em absolutamente ninguém. Ela é egoísta, prepotente, ela acha que pode dar cabo da vida e ela vai fazer isso, né? Ferindo assim o princípio da soberania divina, que é quem de fato tem o direito de requerer aquela vida de volta em algum momento, né? Esse é o principal problema do suicídio, como eu já falei, né? Porque é uma dádiva de Deus, é um presente que nós recebemos de Deus e precisamos sim ter prazer em viver. E Deus colocou em nós o instinto, né, de sobrevivência. A verdade é por isso que muitas vezes é difícil de a gente entender uma pessoa que comete suicídio, porque nós temos esse instinto de sobrevivência, nós queremos viver. E a gente percebe que tem pessoas que chegam em algum determinado momento da sua vida, ela acha que é melhor deixar essa existência e partir para a eternidade. E assim elas dão cabo à sua própria vida, como eu já falei, ferindo o princípio da soberania de Deus, de quem que é quem realmente tem o direito sobre a nossa vida. Segundo,
nós pecamos contra o nosso próprio corpo. A pessoa que comete suicídio, né, ela comete suicídio pecando contra o seu próprio corpo. É um pecado contra a soberania divina e é um pecado contra a própria pessoa, contra si mesmo, né? Porque Deus deu a vida para que ele cuidasse, né, do seu corpo, cuidasse da sua saúde, né, cuidasse da sua sobrevivência. E o que ele fez? Se autodestruiu, né? Se auto-assassinou, vamos dizer assim. Então ele não peca apenas contra Deus, ele peca também contra a si mesmo, contra o seu próprio corpo. Aí vem aquela questão: e quem comete o suicídio está condenado? Vai para o inferno? Vai para o céu? Nós falamos aqui de vários tipos de suicídio. Por exemplo, a pessoa que comete o suicídio involuntário, como o exemplo que eu falei daquela senhora que pulou do caminhão em movimento, tentando escapar de um acidente, esse suicídio involuntário, eu acredito que Deus não toma isso como um ato de egoísmo, um ato de prepotência ou um ato de desafio à sua soberania. A intenção era sobreviver. Infelizmente, ela acabou morrendo, né? Mas no caso do suicídio cultural, no caso do suicídio pessoal, né, que por puro egoísmo, por pura prepotência, por estar desiludido da vida, a pessoa resolve tirar sua própria vida, ela, como eu já falei, ela fere o princípio da soberania e peca também contra o seu próprio corpo. No caso do suicídio altruísta, que é quando a pessoa dá a vida em prol de alguém que ele ama, né? Aí nós temos o exemplo do próprio Cristo, que deu a sua vida em resgate da nossa, né? É um ato de amor, é um ato de bondade e que é louvável, que é agradável a Deus, né? Agora, eu não gosto de bater o martelo, de falar a questão de salvação, não salvação, porque eu entendo que eu não sou juiz. Aliás, nenhum de nós somos juízes para julgar, né? Dizer quem foi para o céu, quem foi para o inferno, porque isso é uma coisa que pertence exclusivamente a Deus e cabe somente a Ele fazer esse juízo. Mas o fato é que quem comete o suicídio, né, como nós já falamos aqui, cultural, o suicídio pessoal, né, e algum tipo de suicídio involuntário, como aquele que causa o seu próprio acidente, no caso que bebe, vai dirigir, tira a sua própria vida, eu acredito que essas pessoas vão de prestar conta diante de Deus. Mas eu não quero bater o martelo, falar sobre salvação ou não salvação, né? Como, por exemplo, essa discussão aqui de Sansão, de Judas, de Saul. Eu não quero entrar nesses pormenores, porque é uma coisa que o próprio Deus vai julgar, e essa verdade da salvação e não salvação está com ele, né? Vale a pena a gente ressaltar aqui que o nosso dever como crentes salvos em Cristo Jesus é lutar pela preservação da nossa vida. Nós temos que lutar para vivermos a totalidade dos nossos dias, porque essa é a vontade de Deus para nós. O coração de Deus não se alegra quando um homem ou uma mulher morre antes dos seus dias, porque o desejo de Deus é que nós pudéssemos viver, como eu já falei, todos os dias da nossa vida até o último milésimo de segundo. Então, como crente em Cristo Jesus, essa é a nossa posição. Viver a vida que Deus nos deu, né, como presente até o último segundo. E quanto às questões que levam ao suicídio, né, depressão, angústia, como eu já citei aqui, problemas financeiros, amorosos, todas essas questões, nós podemos lançar aos pés de Jesus Cristo, deixar nas mãos dele e saber que
ele vai entrar com providência e ele há de agir por nós. Uma coisa eu sei, ou na luta ou fora da luta, Deus nunca abandona os seus. Então esse é o comentário que eu quero fazer da lição. Eu espero poder contribuir com o seu aprendizado nesta lição e que o Espírito Santo de Deus continue te abençoando poderosamente. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, Vamos fazer com que esses vídeos cheguem ao maior número de pessoas possível, para que nós possamos assim levar a palavra de Deus para uma grande multidão. Para se inscrever no nosso canal é muito fácil. Embaixo assim do vídeo, você vai ver no próprio sistema do YouTube, tem um nomezinho assim em vermelho, inscreva-se. É só clicar ali, pronto, você já está inscrito no nosso canal. Para compartilhar, a mesma forma, tem um nomezinho assim escrito embaixo, compartilhar. É só você clicar ali, compartilhar para o Facebook, para o WhatsApp, para o Message, para o Instagram. Você compartilha em qualquer rede social que você queira compartilhar e abençoar os seus contatos com esse comentário, com esse estudo, tá certo? Então um abraço, até o próximo vídeo, que Deus continue te abençoando. Até mais.